palavras de consolo para Jerusalém. Está falando assim: escutem os que procuram salvação, os que pedem ajuda. Lembrem-se da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão, porque Abraão é o antepassado dos israelitas. Pensem no seu antepassado e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu, o Senhor Deus, o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, te terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruína. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música, cântico e louvor. Glória a Deus. Escutem, meu povo, escutem, dê atenção o que eu vou fazer. Vou dar as minhas leis às nações. Então Deus estava falando ali que agora ele estava falando, ele ia dar tudo para as outras nações também, e alcançar a graça do Senhor. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Deus governará todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-los. Naquela época já existiam nações que já tinham Deus como Senhor, né? E aí ele está falando assim: olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. Tá alto, né, gente? Deixa eu baixar um pouquinho, que tá me incomodando. O som tá um pouquinho alto aqui, mas deixa eu só baixar. É linda a música, mas o principal aqui é a palavra, né? Ele falou assim, olha, ele tá falando assim no capítulo 51 de Isaías: escutem vocês que sabem o que é direito, que tem a minha lei no seu coração. Escutem vocês que sabem o que é direito e tem a minha lei no seu coração. Não interessa o que o mundo está fazendo de errado. Se o mundo quer ser como está, pecaminoso como está na época de hoje, vamos ter a lei do Senhor guardada no nosso coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Se vocês forem ofendidos por causa da palavra, não fiquem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de você. Muitos vão zombar. Essas palavras são para nós nos dias de hoje também. Pois eles desaparecerão como a roupa de lã, destruída pelas traças, mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente, né? Quando nos tiraste lá do Egito, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortastes Raabe em pedaços, tu matastes aquele monstro do mar. Quando fala Raabe é para lembrar da terra de Jericó, que foi destruído, porque Raabe não foi, ela escapou, né? Tu fizestes o mar secaste as águas profundas no meio do mar, abriste um caminho para que por ele fosse passar-se o povo que salvastes. Aquele a quem o Senhor salva voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhe dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas? A maioria, gente, às vezes as pessoas têm medo das pessoas, não tem medo de Deus. Não tem medo de Deus. E fala assim, ó: eu mesmo lhe dou força,
Então, porque eu mesmo, Senhor Deus, isso é Deus falando, lhe dou forças. Então, por que você tem medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aqueles que estendeu o céu e firmou a terra? Por que se esquecem? As pessoas só lembram de Deus na hora da dor e da aflição. Precisamos lembrar de Deus a tempo e fora de tempo. Porque estão sempre com medo da iniquidade dos inimigos cruéis, que perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão e nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. O Senhor deixou os ensinamentos para nós, que é a palavra de Deus. Eu estendi o céu e firmei a terra. Digo aos moradores de Jerusalém: vocês são meu povo. Esse é Isaías 51. E Deus, ele continua sendo Deus. Deus nunca mudou e nem vai mudar. Deus continua o mesmo. O ser humano que está mudando as suas atitudes com Deus. Isso é muito triste, né, gente? Muito triste mesmo. Mas aí está o Salmo 48. Ele está falando assim no Salmo 48. Perdoa aí, gente. Ele está falando aqui no Salmo 51. Ele está proclamando a restauração e a salvação de Israel, né? Então, conta que aqui está falando do terceiro cântico do servo, né? Esse servo aqui está com a letra maiúscula, que representa Jesus Cristo, porque ele tá aqui. Isaías está predizendo a vinda do Redentor. Então ele está falando assim, ó, o terceiro cântico do servo. Historicamente, muitos veem nesse servo não identificado a figura de Zorobabel em sua liderança pós-exílica no seu papel de mestre, e outro tipo de Cristo. Para mim tá apontando o tempo todo para Cristo. Porque tem gente que quer tirar o Velho Testamento, não dá para tirar, gente, porque aponta para Cristo o tempo todo. Esse é o capítulo 51. Esse é o capítulo 51. Aqui está falando assim, olha, com Jesus, está falando assim, confie, é uma exortação a confiar no servo de Jeová. A outra opção é ignorá-lo e assim sofrer consequências de morrer, de ficar em tormento. Isaías 51 também, terminando aqui, né? Ele falou assim, no 51, do 1 ao 8, fala assim: olhai para a rocha, o Senhor desafia Israel a retornar em pensamento às suas origens, trazer a memória. Traga a memória, vocês são descendentes de Abraão, traga a memória aquilo que lhe dá esperança. Deus é a nossa única esperança. Não podemos confiar em carros, em dinheiros, em aviões, em presidentes. Temos que confiar no Senhor Deus. É porque o Senhor Deus nunca nos decepcionou. Obrigado aí, Williams. Deus abençoe. Então, ele escolhido para trazer bênçãos sobre todas as nações. Através de Israel, como testemunha de Deus, o mundo receberá a salvação e a justiça. Já pensou? Através de Israel. Por que através de Israel? Porque o Redentor saiu lá de Israel, né? Ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus, porque Jesus, ao mesmo tempo, ele foi homem e era Deus.
Ele veio como homem para morrer em nosso lugar, porque ele nunca pecou. E ele também veio como Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? E quando fala aqui nesse 51 que chama aí Raabe e o dragão, é a referência ao mesmo personagem, né? Apesar de Raabe ter ajudado lá o povo de Deus. E aqui, gente, nesse 51, a angustiador refere-se historicamente ao império da Babilônia, que estava prestes a cair por terra, porque Deus permitiu que eles escravizassem o povo de Israel por causa do pecado da idolatria. Mas o que eles fizeram? Eles maltrataram o povo de Deus, e Deus não gostou. Deus abençoa aquele que abençoa o povo de Deus. Este é o capítulo 51. Deus abençoe vocês. Gratidão a Deus por esse momento tão glorioso, tão rico de ler a palavra.